Então vamos lá. Vamos responder aqui as atividades sobre o sujeito. Então vamos lá. Temos aqui, deixa eu voltar aqui. Ok. Temos aqui 6 questões. Vamos lá. Primeira, nesse momento começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Ok. Então, para a gente encontrar o sujeito, primeiro a gente vai encontrar o verbo da frase. A frase é essa. Nesse momento começaram a feri-lo nas mãos a pau. Então, nós temos aqui o verbo que é começaram. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Quem foi que começou? E aí nós teremos nosso sujeito. Nesse caso aqui, na hora que eu faço a pergunta quem começaram, nós já fazemos referência a eles. Só que, aí você pode dizer, o sujeito é oculto. Olha que nem tem a opção aqui de sujeito oculto. Então, o que é que acontece? Existem duas regras. Singular, plural. Quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, que é o que aconteceu com o verbo começar, ficou começaram. Quando ele está conjugado na terceira do plural, nós não podemos dizer que isso é oculto. Então, são duas formas de indeterminar o sujeito. Então, essa daqui é o sujeito indeterminado, quando ele se encontra conjugado na terceira do plural. São duas formas de indeterminar o sujeito. É colocar o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Então, na terceira pessoa do singular mais a partícula se, por exemplo, o verbo precisar, conjugada na terceira do singular, tipo para ele precisa, conjugada na terceira, só que sem o ele, sem o sujeito com a partícula se, precisa-se. Nesse caso aqui, nós temos também o sujeito indeterminado. Então, nós temos sujeito indeterminado na terceira do plural ou na terceira do singular com a partícula se. E nesse caso aqui, nós temos o indeterminado porque ele está fazendo essa regra aqui do terceiro do plural e nós não podemos dizer que ele é oculto. Qualquer coisa, voltem nas aulas e confiram lá a explicação. Segunda, assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Oração sem sujeito é diferente de sujeito indeterminado. Oração sem sujeito ocorre com verbos impessoais. Impessoais. E os verbos impessoais são aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, como chover, que é o principal, mais comum, ou uma regra básica aqui, uma regra difícil, não é básica, é difícil, que é o verbo haver com sentido de existir. Nesse caso aqui, o verbo será impessoal e ele só poderá ser conjugado, verbos impessoais só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Ok? Verbos impessoais só podem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Ok? Tranquilo. Então, nós temos essas duas situações. Os verbos de fenômeno da natureza e o verbo haver com sentido de existir são impessoais. E, dessa forma, eles só poderão ser conjugados na terceira pessoa do singular. Ou seja, eles não poderão ir para o plural.
mesmo que o sujeito seja plural, eles não podem ir para o plural, ok? Então vamos analisar aqui as alternativas e vamos ver qual é que tem oração sem sujeito. Olha, eu vou começar aqui da letra E, que diz o seguinte, ó, choveu, aí você diz, eita, essa já é oração sem sujeito. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Só que existe uma coisa, pessoal, olha, perceba que o que choveu aqui, ó, não foi chuva, ó. Então, esse choveu está no sentido figurado. E quando ele está no sentido figurado, essa coisa que choveu é o sujeito. Então, papel picado foi o que choveu. Choveu aqui no sentido de cair. Então, papel picado caiu nas ruas de Curitiba. Caiu em excesso, né? Nas ruas de Curitiba. Então, nesse caso aqui, o choveu aqui, como ele está em sentido figurado, conotativo, ele não vai ser impessoal. Okay? Que ele vai ter o sujeito aqui que é papel picado. Então, essa questão aqui não é o gabarito da nossa questão. Porque o verbo chover não está no seu sentido original. Então, ok. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Realmente essa é uma questão difícil. Essa segunda questão, mas vamos que vamos. Vamos lá. Letra D. Alguém havia aberto a porta. Alguém havia. Que mais uma vez o verbo haver. Só que perceba que ele nem está no sentido de... Ele não está no sentido de existir. Ok? Ele não estando no sentido de existir, já não é um verbo impessoal. Então, nós não podemos dizer que isso aqui é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Podemos chamar das duas formas. Então, mais uma vez, essa está fora. E se alguém havia aberto, o nosso alguém é o que vai ser o sujeito aqui, ok? Pronome indefinido aí sendo o sujeito. Mesmo que a gente não saiba quem é esse alguém está aqui, está funcionando como sujeito da frase. Ok. Então, aqui, mais uma vez, não é uma oração sem sujeito. Letra C. Haveria desejado ele tudo isso. Perceba que tem um ele aqui, ó, e ele está deslocado para frente. Haveria, mais uma vez, não é no sentido de existir, ó, existiria, desejado, não cabe. Então, mais uma vez, não pode ser uma oração sem sujeito aqui, até porque o sujeito aqui é ele, ó. Ele haveria desejado, ele haveria desejado. Está numa forma inversa. Mas eu poderia colocar na forma direta aqui, ó, ele haveria desejado. Então, aqui seria o sujeito da frase. E aqui o verbo. E se nós temos sujeito, a oração não é sem sujeito. Ok. Mais uma vez. Letra B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Que o verbo é trovejar. Só que trovejar aqui, de tanta raiva, é um sentido figurado, ok? Alguém trovejou de raiva, ou seja, estava com muita raiva, né? Então aqui não é no sentido de fenômeno da natureza. É o sentido figurado, mais uma vez, ó. E no sentido figurado, que nós temos nosso sujeito, ó, ninguém. Então não é uma oração sem sujeito de novo. Então sobra a letra A, que diz esperanças haverá sempre. E haverá aqui sim está no sentido de existir. Olha, sempre existirão esperanças, não é isso? Então,
Haverá no sentido de existir. O haverá não pode ser conjugado haverão, porque ele é impessoal. Então, haverá esperança, sempre haverá esperanças. Então, nós não temos aqui o sujeito para o verbo haverá. E ele está sim no sentido de existir. Ó, sempre existirão esperanças. Então, gabarito, letra A. Vamos lá. Terceira, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Então, nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito? Sujeito e o tipo. Primeiro vamos encontrar o verbo. O verbo é acariciar, conjugado aí no passado, acariciou. E quem que acariciou? Quem nunca acariciou? Ninguém, não é verdade? Então nós temos o nosso sujeito, ninguém acariciou. Então, nosso sujeito ninguém, encontramos ele aqui. E o tipo é simples, pois tem apenas um núcleo, que é o pronome ninguém. Então aqui temos gabarito, letra C. Vamos para a quarta. Aqui tem um trecho de um texto aqui, só que nós não precisamos, não vamos ler ele para ganharmos tempo. A frase é essa. A questão traz um texto e aí pede para analisar quem é o sujeito. Ó, no trecho o termo os homens é. Então, nesse trecho, os homens me surpreendem. O sujeito, né, ele pergunta, no trecho os termos os homens é. Então aqui, os homens é o quê? Aí você, peraí, os homens, peraí, vamos encontrar o verbo aí, né? O verbo, nós tem que surpreendem. E quem é que surpreende, me surpreendem? O que é que me surpreende? Os homens. Então, os homens é o nosso sujeito. Aí, a gente já sabe que é sujeito, mas é simples, oculto, composto ou não é sujeito. A gente já viu que é sujeito, então essa está fora. Não é sujeito oculto porque ele está aí presente, explícito. Então, sobrou sujeito simples e composto. Como a palavra o que me surpreende é apenas um núcleo, que é o núcleo homens, então nós temos sujeito simples. Vou botar de azul. Sujeito simples. Porque o composto teria que ter mais de um núcleo. Ok? Então aí nós temos sujeito simples. Fechou aí, letra A. Vamos para a quinta. Só num caso a oração é sem sujeito. Só em um caso. Então nós temos que encontrar a oração sem sujeito. Vamos lá. Vamos encontrar primeiro o verbo das frases, né? Faltavam 3 dias para o batismo. Houve, por improcedente, a reclamação do aluno. Sobrou tempo suficiente. Choveu intensamente nesse fim de semana. E roubaram o carro do meu pai. Ok, vamos analisar. Faltavam 3 dias. O que é que faltava? 3 dias. Então, 3 dias faltavam. Então, os nossos 3 dias aqui é o nosso sujeito. Ok? 3 dias faltavam. Ok? Então, está invertido. Essa concordância com o verbo faltar é um pouco complicada, mas saiba que aqui nós temos o sujeito. Ok? Então, não é oração sem sujeito. Houve por improcedente a reclamação do aluno. Houve por improcedente. O que foi que houve por improcedente?
A reclamação do aluno. Então, aqui é o nosso sujeito. Ó. Se inverter, ó, a reclamação do aluno houve por improcedente, ou seja, ocorreu por improcedente, tipo isso. Então, aqui é o nosso sujeito. Então, mais uma vez, não é oração sem sujeito. Sobrou tempo suficiente para as comemorações. O verbo é sobrou. E o que foi que sobrou? Resposta, tempo. Tempo suficiente para as comemorações. Isso tudo é o sujeito. Então, tempo suficiente para as comemorações, sobrou. Então, o que foi que sobrou? Nosso núcleo do sujeito, tempo. Então, nós temos sim o sujeito aqui. O que sobrou foi tempo. E esse tempo era suficiente para as comemorações. Então, aqui nós temos sujeito sim, não é gabarito da questão. Aí nós temos aqui a letra D. Choveu intensamente nesse fim de semana. Choveu, olha, caso de oração sem sujeito, fenômeno natural, na natureza. Choveu aqui está no sentido figurado? Não, ó, choveu intensamente nesse fim de semana, não está dando ideia de figuração, é choveu chuva mesmo. Então, aqui não está no sentido figurado. E como é um verbo do fenômeno na natureza, ele é impessoal. E se ele é impessoal é porque nós não conseguimos colocar uma pessoa, ou seja, um sujeito, para esse verbo. Então, aqui, nós acabamos de encontrar nosso gabarito, letra D. Vamos só dar uma olhada na última, na letra E aqui, que diz o seguinte, ó, roubaram o carro do meu pai. Você disse, gente, não é sem sujeito? Não, pessoal. Roubaram é aquela mesma questão. A gente tem como se fosse eles. Eles roubaram o carro do meu pai. Só que esse eles nós não podemos dizer que é oculto, pois ele está conjugado na terceira do plural. Conjugado na terceira do plural é um dos casos de indeterminado. Sujeito indeterminado. Ok? Então, esse aqui seria sujeito indeterminado. Então, só sobrou letra D como a correta oração sem sujeito. Vamos para a sexta e última, que diz o seguinte. Querido, deixei, querido, vírgula, vocativo aqui, né? Deixei seu café pronto na copa. Então, nós temos aqui o verbo deixei. Encontramos o verbo já, agora faremos a pergunta. Quem foi que deixou? Aí você diz, deixei meu café. Ah, deixei, então é eu. A gente pega o verbo pela desinência. Se é deixei, é eu. Se é deixamos, é nós. Então aqui como é eu deixei, só cabe o pronome eu. Então o eu aí é o sujeito. Então na frase temos sujeito simples. O sujeito simples, pessoal, é aquele que aparece, que está explícito. Esse aqui não está aparecendo. A gente tira pela desinência, né? Sujeito composto? Não, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, né? Aqui nós não temos nenhum núcleo porque ele nem está aparecendo. Sujeito oculto? Pronto, é isso aí. Sujeito oculto é aquele que não aparece, a gente pega pela desinência do verbo. Sujeito indeterminado, não. Sujeito indeterminado é só terceira do plural. É quando você tem aquele caso que ele parece ser oculto, mas quando ele está na terceira do plural não podemos dizer que é oculto. Então, ou então está na terceira do singular, mas a partícula se. Então, não é o caso aqui. E oração sem sujeito, a gente já viu que é fenômeno da natureza ou verbo haver, no sentido de existir. Então, ficamos aí com a letra C como gabarito da nossa questão. Ok.